E esses últimos tempos, a gente tem falado, eu especificamente, né, tenho trazido algumas palavras, falando sobre a espera, às vezes, e por muitas vezes, é o amor de Deus para a nossa vida, porque Deus está nos preparando. Falamos também da última vez, sobre a verdadeira paz, uma paz que excede todo entendimento, e é nesse lugar que eu e você nós precisamos estar, sabe, é um lugar em Deus, que você se sente, não apenas se sente, mas você tem uma convicção, que você ama Ele, que você está servindo a Ele, que você está vivendo para Ele, e aí todas as coisas acabam contribuindo para o seu bem, porque é isso que a Bíblia diz em Romanos 8:28, então, tem um lugar em Deus que a gente descansa, tem um lugar em Deus que eu e você, nós temos satisfação em obedecê-lo, em viver para Ele e assim deixar Ele mesmo direcionar a nossa vida, amém? E coisa melhor é saber que você está no centro da vontade de Deus, Deus direcionando a sua vida, amém? E o tema de hoje é também para fortalecer tudo isso, para que a gente entenda que existe esse lugar de satisfação, existe esse lugar em Deus, de prazer, de gratidão, de proteção, de segurança, onde Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que venha prover no momento certo, sabe, Deus é maravilhoso, e é muito bom quando nós vivemos então nesse lugar de provisão. Claro que não é bom para a nossa alma, não é bom para a nossa vida, para a nossa carne, você não ter o controle, e acho que foi falado domingo passado, e também oramos também 2 domingos atrás, sobre nós darmos o controle a Deus. É difícil, né? A gente perder o controle. É difícil para nós falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. É difícil, gente. É difícil para você também? Difícil entregar o controle para Deus, né? Mas é o melhor lugar para se estar, é esse lugar onde Ele tem o controle. O tema da mensagem de hoje, eu sei que alguns gostam de anotar, o tema é: o que queres que eu faça? Esse tema, o que queres que eu faça, talvez para alguns, já por aquilo que às vezes vem sido construído, e você, por aquilo que você tem ouvido muitas vezes, o que queres que eu faça? Parece que é Deus perguntando para nós, o que queres que te faça? Porque isso também tem na Bíblia, uma vez Jesus perguntando, né, para um cego, o que queres que eu te faça? E o cego simplesmente falou, eu quero ver. Só que essa pergunta não é Deus falando para nós, o que queres que eu faça? Para nós. Porque às vezes a nossa vontade, o nosso desejo, às vezes está corrompido, né, com o pecado, e a gente precisa fazer essa pergunta para o Senhor, não imaginando e não querendo que Deus faça para nós, mas nós fazemos essa pergunta para Deus, o que queres que eu faça? E um homem na Bíblia, em Atos capítulo 9, verso 6, ele fez essa pergunta para Deus. Esse homem é um homem chamado Paulo, Atos 9, verso 6. Paulo, ele era alguém que perseguia cristãos, ele é alguém que matava, ele é alguém que perseguia a igreja do Senhor, até que o próprio Deus se revela a ele, uma luz muito forte vem, e ele cai em terra, e a Bíblia fala que ele começa a tremer, a Bíblia fala aqui, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? O que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Então, Deus ele deu uma direção para ele, e ele em obediência, ele foi. E depois nós vemos toda a Bíblia que nós temos aqui, o Novo Testamento, a maior parte foi escritos de Paulo, de alguém que perguntou para o Senhor, o que queres que eu te faça? Alguém que estava aberto, sabe, para o Espírito Santo, para aquilo que Deus queria fazer. E logo no início, na verdade, ele recebe também uma palavra que muitas vezes alguns não gostariam de receber. Porque muitos de nós queremos receber a palavra do milagre, da bênção, ou de que tudo vai dar certo, que você vai ter o melhor de tudo na terra, né? E queremos que Deus pode te abençoar com tudo isso. Mas ele recebe já uma palavra de início, que você vai sofrer por amor ao meu evangelho. Você vai sofrer. E será que você viria então para o evangelho dessa forma? Porque muitas vezes nós viemos à igreja com aquele
como é que fala quando tem uma frase assim, que é o tema, slogan, é assim que fala? É, o slogan. Inclusive era bem antigamente, agora acho que mudou um pouco assim. Tristeza, angústia, solidão, Jesus é a... Aí a gente vem então, sempre com essa mentalidade. E claro, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para nós. Só que, e se fosse, venha e eis que você sofrerá muito pelo Evangelho. Será que você viria em umas condições? Você já está sofrendo. Você já está cego. Paulo ficou cego ali. Estava cego. Literalmente, ele ficou cego. Né? E aí ele recebe essa palavra. E Paulo, ele ouviu, ele conheceu o verdadeiro Deus, falando que o próprio Jesus se revelando a ele. E ele conheceu esse caminho que faz daí um homem largar tudo que ele conhecia para poder seguir e dar a sua vida para Jesus. E ele foi alguém que na sua vida, ele sempre falava: o que queres que eu faça? Né? Ele era guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que teve uma vez que ele foi para poder evangelizar, implantar as igrejas, e o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para aquele lugar. Então, eu acredito que a vida dele sempre vivia, sabe, nessa dinâmica, nessas condições. Senhor, o que queres que eu faça? Você pode repetir assim comigo? Senhor, o que queres que eu faça? E se eu ouvir, e se você ouvir algo que você não queira ouvir, nós estaremos dispostos a obedecer? Né? Mas eu quero dizer para você, às vezes é difícil obedecer em algumas partes, às vezes é difícil, né, a gente renunciar, perder o controle, mas há uma satisfação. O diácono Marcelo falou aqui, né, no momento da oferta, falando que no Evangelho é esse paradoxo, né? É morrer para viver, é descer para subir, é perder para ganhar. E é isso que Deus, Ele quer se revelar para nós, que existe um lugar de satisfação em obediência. Aos nossos olhos parece que a gente está perdendo algo, mas mal nós sabemos que há uma vida que está sendo preparada e liberada para que nós vivamos, amém? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, nós, lá em Romanos 12, e se há uma vontade de Deus, por que a gente ainda fica dividido? Será que eu obedeço? Será que não? Há uma vontade de Deus, e o Senhor, Ele tem o melhor para nós, para a nossa vida, não para aquilo que a gente quer, amém? Mas a pergunta também eu quero fazer para vocês: será que a vontade de Deus, ela envolve só aquilo que te agrada? Não, né? Porque existe vontade de Deus que para o nosso eu não vai agradar, mas para o nosso espírito sim, amém? Quantas renúncias talvez você já fez? Você falou, não, essa é difícil. Talvez perdoar alguém, talvez amar alguém, mas por obediência, Senhor, é difícil, mas eu vou renunciar, eu vou me humilhar, e depois Deus vem com uma vida sobre você. Você perdoou, você amou, você obedeceu, e Deus, Ele libera a vida. Você morreu para si, e Ele te deu a vida dele, amém? E assim acontece para nós, e é tão maravilhoso quando então a nossa vida é guiada assim, de fé em fé, de glória em glória. Cada passo Deus vai te dando, e Ele vai te revelando outros caminhos, Deus vai abrindo outras portas, e assim você vai vivendo para Ele e por Ele, porque já não se trata mais da nossa vontade, mas da vontade dEle em nós, o que Ele quer de nós. Você pode repetir novamente comigo? O que queres que eu faça? Eu vou repetir essa frase várias vezes, para que eu e você saia desse lugar com essa mentalidade, com esse coração, com esse princípio, porque a nossa vida precisa viver, sabe, com esse princípio, todos os dias. O que o Senhor quer que eu faça? Porque nós temos ainda uma mentalidade muito de pedinte, né? Nós viemos e começamos a orar já pedindo. Eu sempre gosto de falar de um pastor que eu costumo ouvir algumas vezes, e a gente teve o privilégio de poder ouvir eles também pessoalmente, assim, né, num culto. E ele se chama Judson de Oliveira. Alguém conhece ele? Judson de Oliveira? É bem sugoi, é meio doidão. Ele é sugoi, né? E eu lembro que ele falando que a forma que ele faz a devoção dele, a forma que ele vive a vida dele todos os dias na sua oração matinal, quando ele acorda, ele já se coloca na presença de Deus.
ele não ora para que Deus abençoe o dia dele, para que o dia dele venha a acontecer isso, aquilo, outro. Não, ele simplesmente se coloca em contemplação, em silêncio, e ele só faz uma pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como está seu coração? Então não tem a ver sobre ele, tem tudo a ver com o Senhor, né? E esse lugar, o que o Senhor quer que eu faça? Tá? É claro que o Senhor vai falar exceções, porque já teve pessoas que falaram assim: eu acordei e Deus falou que não era para mim ir trabalhar, eu faltei. E pela misericórdia de Deus, né, aconteceu alguma coisa nesse dia lá, que ele foi usado por Deus para fazer algo, mas só que Deus, ele não vai quebrar princípios, não. A gente precisa ter responsabilidades, né? E ainda mente tantoxa depois, né? Então, misericórdia. Mas sabe, o que o Senhor quer que eu faça? Deus vai direcionando. O que a gente precisa fazer, mandar uma mensagem, ligar para alguém, visitar alguém, sabe? Fazer algo, ter uma atitude. E a vontade de Deus, às vezes, é aquilo. Não vai nos agradar, porque a gente quer ficar no nosso comodismo, a gente quer descansar, a gente teve um dia cansativo, mas Deus, ele fala: vai e sai do seu comodismo e faça isso. E quando você volta desse lugar, você volta renovado, você volta feliz, porque você obedeceu a Deus, amém? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu para que ele pudesse seguir a gente, porque parece que é às vezes assim, né? Senhor, eu tenho esse plano, então abençoa meus planos. Senhor, eu estou seguindo para cá e eu quero que o Senhor abençoe essa minha decisão. Eu estou tomando essa decisão, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Não, a pergunta deve ser: o que o Senhor quer que eu faça? Porque Jesus Cristo morreu para que nós o sigamos. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é símbolo do quê? De morte. Morte para o eu. E aí que está a questão, e aí que está muitas vezes a dificuldade. Eu já falei isso algumas vezes, tem um filme que chama Em Meu Lugar, o que Jesus faria? Tem até um livro, né? Um livro e filme. Em meu lugar, o que Jesus faria? Essa pergunta, na verdade, é um pouco perigosa, porque alguns têm um Jesus distorcido. E tudo que você, às vezes, coloca: tá bom, em meu lugar, o que o Senhor faria? Mas como você ainda não conhece as Escrituras, ou ainda a sua alma está corrompida, talvez está ferida, ou por tantas situações que foram acontecendo, e aí você acaba tomando decisões pensando que Jesus faria isso, mas Jesus nunca contradiz a palavra dele, amém? Então a gente precisa, na verdade, perguntar: o que Jesus fez? Aí a gente precisa conhecer então o que ele fez, como ele viveu, para que a gente viva conforme a vontade dele, amém? Porque o Jesus que eu e você nós servimos, será que é o mesmo que está aqui em Apocalipse? É aquele que está assentado à destra do Pai? É aquele que governa? É aquele que virá, sabe, para estabelecer a justiça, estabelecer o reino, estabelecer o juízo de Deus? Será que o nosso Jesus é esse mesmo Jesus que eu e você nós servimos? Porque há muitas canções românticas que colocam um Jesus romântico, que sim, ele é o nosso noivo, ele é o nosso amigo, mas ele é o nosso Deus. E ele, por ser o nosso Deus, ele tem a sua vontade. E a nossa pergunta não deve ser exigir dele, o que nós queremos. Mas a nossa pergunta deve ser sempre de nós para ele, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Amém? Vamos repetir mais uma vez: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Amém. De tão sério que é isso, lá em Mateus 7, 21 ao 23, diz assim, ó. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, de tão sério, irmãos, existe uma vontade de Deus, que nós precisamos perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça? E obedecer essa voz, e não simplesmente vir para a igreja,
ou para uma célula, para um ajuntamento evangélico, para falar, eu quero a minha bênção, para fazer uma campanha em prol de um serviço, em prol de um livramento, em prol de você mesmo. É claro, é importante, a gente precisa orar, só que as nossas orações não podem ser egoístas. A gente precisa fazer a oração que Ele quer que nós façamos também. Tem até uma passagem em Apocalipse que fala que tal pessoa foi colocada num leito de enfermidade. E a nossa oração talvez, não, ela está enferma, então nós vamos orar para que ela seja curada. Só que lá, por causa das suas muitas prostituições, da sua iniquidade, ela foi colocada naquele estado. Às vezes não adianta nem orar, por isso que, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor quer que nós oremos a favor disso? Nós oramos, claro, a principal oração é que para que todos se arrependam, e isso está na Bíblia muito claro, depois a gente vai ver algumas passagens sobre isso. Mas, por isso que é importante, irmãos, discernir o que o Senhor quer que nós façamos. E existe uma vontade do Pai que está nos céus, e nós precisamos obedecê-la. Amém? Efésios 5, verso 15 ao 17, também diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas procurai compreender, procurai entender qual seja a vontade de Deus. Então você vê que é necessário uma busca em compreender a vontade de Deus. E essa busca vai ser por meio da oração, por meio da leitura, por meio de jejum, por meio de consagração ao Senhor. E assim nós vamos procurar entender. E essa palavra compreender, procurar e compreender, ou compreender qual seja a vontade de Deus, ela é no grego a palavra sunieme, é grego mesmo, é grego. E essa palavra, ela dá um sentido de unir a mente, fazer parte de você. Então, muito interessante, porque a Bíblia fala para que a gente busque compreender ao ponto que essa vontade de Deus faça parte de nós. Ao ponto que a vontade de Deus acaba sendo a nossa vontade. A nossa vontade é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a nossa vontade. Então Deus quer nos levar a esse lugar, Deus quer levar cada um de nós para que nós compreendamos a vontade dEle, amém? Então a pergunta é, o que queres que eu faça? Amém? Na famosa oração também do Pai Nosso, que Jesus ele nos ensina lá em Mateus 6, diz assim, Pai Nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então olha só que interessante, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a vontade do Senhor que deve ser feita, é o reino de Deus que deve vir, e para que o reino de Deus ele venha, o nosso reino tem que sair, a nossa vontade tem que sair, as nossas vontades têm que sair, e o reino de Deus, ela é justiça, paz e alegria. Por isso que eu falo para vocês, estou aqui repetindo, há um lugar de satisfação em Deus, quando você está em obediência. Eu não falo perfeição, porque ninguém é perfeito a não ser Jesus, mas coerência, sabe aquilo que você sabe, você está lutando para viver de acordo com aquilo que você tem ouvido, então você está sendo coerente, você está procurando obedecer a Deus. Sim, talvez teve um tropeço, mas logo você já pede perdão ao Senhor e se alinha novamente à vontade de Deus. E assim você vivendo em santidade, você vivendo em busca, sabe, as coisas de Deus vão fluindo automaticamente. Amém? Você crê nisso? Creia nisso. E por isso que eu volto a repetir, e às vezes a nossa vontade, ela vai bater com a vontade de Deus. E aí que entra numa bifurcação eu e você. Eu obedeço ou eu não obedeço? Logo, se eu obedeço, minha carne ela não quer. Mas eu obedecendo, e eu morrendo para mim mesmo, vai vir vida do céu sobre mim. Agora, se eu não obedeço, pode acontecer coisas de vontades permissivas, né? Que lá na frente, talvez nós possamos ser como Esaú, que depois, com muito choro, com muitas lágrimas,
tentou voltar de novo a querer de volta a primogenitura, mas já era tarde demais. A bênção já foi liberada para o outro irmão, sabe? E a gente precisa entender que nenhum de nós somos insubstituíveis, sabe? Se a gente não se posicionar, sabe, Deus vai levantar outro. Mas é claro, talvez você pode pensar assim: ah, mas eu já estou ruim mesmo, não tem mais jeito para mim. Essa é uma mentira de Satanás, sabe, que coloca na nossa mente, falando que não tem mais jeito para nós. Mas para tudo Deus tem um jeito, amém? Então tem alguns homens assim que me constrangem. Por exemplo, Noé. Bastou uma vez Deus falar para ele: constrói a arca. E no momento que era impróprio, não chovia ainda, ele vai construir uma arca, ouvindo de Deus que viria uma chuva, haveria de vir um dilúvio. E ele foi e obedeceu à voz de Deus. O que parecia loucura, o que exigiu dele muito esforço, o que exigiu dele até tiração de sarro de outros, porque falavam que ele era louco. Porque como? Construir uma arca no deserto, construir uma arca num lugar onde não havia chovido ainda. Então, nós precisamos, como Noé, nos inspirar com pessoas que foram obedientes a Deus, que apenas no seu coração havia esse princípio: Senhor, o que queres que eu faça? Agora, a gente vê uma outra história, a história de Jonas, o profeta fujão. Ele compra um bilhete e ele foge da vontade de Deus. E a gente viu o que acontece lá na frente. Vem um peixe grande, não é baleia, tá? É um peixe grande, tá? Sei que as histórias falam baleia, mas não está em nenhum momento escrito que é baleia. É um peixe grande. Pode ser uma baleia? Pode, né? Não sei. Mas é um peixe grande que engoliu ele. E acontece que ele precisava passar por aquilo? Não. Mas ele foi permissão de Deus passar por aquilo para que os olhos dele pudessem abrir. Por isso que muitas vezes o peixe vem e nos engole em um lugar de mau cheiro, escuridão. E você e eu não precisávamos passar por isso. Basta eu e você obedecer a Deus. Agora é diferente de também um outro homem que eu estava vendo aqui, Ezequiel. Ezequiel foi um homem que queria obedecer a Deus. E nessa obediência a Deus, o próprio Deus leva ele num vale de ossos secos. E nesse vale de ossos secos, Deus o direcionou a ele para poder contemplar e poder profetizar. Então é bem interessante que para você fugir da vontade de Deus, é só você comprar um bilhete. Você tem que comprar o bilhete. Agora, quando Deus está na sua vida, Ele está direcionando, Ele próprio te leva. Estão entendendo isso? Quando você quer fazer a sua vontade, você paga o bilhete. Quando você está na vontade de Deus, Ele próprio te leva nesses lugares, sabe? Então, por isso que é uma satisfação, irmãos, a gente entrar nesse lugar de obediência, onde o próprio Deus vai nos guiando, sabe, em lugares. Ora, num vale de ossos secos, mas é o próprio Deus que nos levou lá. Mas quando nós estamos com Deus, aí não importa, pode ter um vale de ossos secos, mas aquele vale, eles vão reviver, amém? Os ossos secos vão reviver. Então, nós temos que entrar nesse lugar de obediência e satisfação, essa aventura de entregar o controle ao Senhor e o Senhor direcionar a nossa vida, amém? Pergunta para a pessoa do seu lado se ele tem coragem. Você tem coragem de entregar o controle? É controle da sua vida, tá? Tem coragem? Difícil. Mas é isso que muitas vezes Deus permite nós passarmos. A gente passa por momentos difíceis, mas para que Cristo se revele a nós. Nós entramos talvez em lugar até de morte, mas Cristo, Ele acaba sendo vida em nós. Nós passamos alguns lugares onde parece que estamos descendo, mas na verdade nós estamos construindo raízes para que Deus depois nos leve a lugares altos, amém? Você crê nisso? Amém? Às vezes nós somos colocados em último lugar para que Cristo seja o primeiro, e assim sabe a nossa vida, e há uma satisfação, há uma alegria, há um prazer em obedecer à vontade de Deus. E à medida que nós nos tornamos quem Deus deseja que sejamos,
nesse processo de morte para si, nós acabamos nos tornando quem a igreja necessita. A igreja necessita de referências, de homens e mulheres de Deus, que tenham autoridade, que tenha, coerência, que tenha vida, que prega aquilo que fala aquilo que prega. A gente precisa de ter essa coerência, e quando nós nos tornamos essa pessoa que a igreja necessita, as vidas são salvas, famílias são restauradas, a nossa vida é restaurada de dentro para fora. Eu e Keila, esse mês, nós vamos completar 21 anos de casados, para a glória de Deus, né? 21 anos. 21, né? 21 anos. Inclusive, irmãos, celebre a aliança, celebre o casamento. Data de aniversário de casamento, vai passear com seu cônjuge, né? A gente sempre fala isso, a importância de celebrar, tá? Não leva filho não, tá? Deixa o filho com alguém, vai só vocês dois passear, andar de mãozinha dada, isso é muito importante, tá? Mas eu e Keila, nós estamos vivendo hoje momentos como família, e não pense que foi sempre assim. Teve momentos de muita dificuldade, teve momentos de quase morte, teve momentos de que era um vale de ossos secos. O que fazer? Não tem mais solução. Mas Deus, Ele vem com aquela voz suave: filho, você sabe que precisa ser feito. Filha, você sabe que precisa ser feito. E aí que envolve agora essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque no momento de dificuldade, a minha vontade deve ser feita. No momento de dificuldade, a nossa pergunta não é falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero passar por essa fase. Sim, mas que tal fazer essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque talvez é um posicionamento seu que já vai mudar a história. Talvez é uma atitude nossa, obediência, que a nossa família pode ser restaurada. Os nossos filhos podem, ser restaurados. Talvez uma posição nossa em obediência do que Deus talvez está pedindo há anos, que talvez é o que está faltando para nós. Quantos estão entendendo? Amém? Quando você recebe essa palavra? Amém? Então, e quando você então vive essa vontade de Deus, então Deus começa a liberar vida sobre você, essa vida no qual te impulsiona, a olhar para cima, a viver novamente, a sonhar novamente, porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então está difícil obedecer essa voz? Não, Ele nos fortalece. E por isso que lá na frente, lá em cima nós lemos aqui: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus que a gente pode deixar muito claro é perdoar alguém. E quão difícil é perdoar alguém, mas é o caminho de vida. Quando nós perdoamos, Deus, Ele nos perdoa. Amém? E você não vai conseguir isso sozinho, mas na força do Espírito Santo. Me ajuda, irmãos, o que mais que é a vontade de Deus? Clara. Vontade de Deus, por exemplo, é que nós nos santifiquemos. A santidade é a vontade de Deus. Que a gente se fuja, se abstenha de toda prostituição, onde o nosso vaso, a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor, o nosso corpo seja para a glória e honra do Senhor. Amém? O que mais que é a vontade de Deus? Amar é a vontade de Deus. Deus é amor. Com sua força própria a gente não consegue amar. Mas Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você ame. Então Senhor, me ajuda. Aí sim, Deus vai com você. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Então dessa forma a gente vai obedecendo a Deus. Deus vai nos capacitando. Deus vai nos dando experiências sobrenaturais. Coisas que hoje, olhando para trás, eu vejo, não, aquilo parecia impossível naquele momento. Hoje, olhando para trás, eu vi como foi bom ter obedecido àquela voz. Como foi difícil, mas como foi doloroso, mas como foi glorioso a restauração e o que Deus fez. Amém? Como foi bom ter um momento de espera,
E o tempo de espera não foi um dia, não foi um mês, foram anos de espera, para que nós possamos viver muita coisa hoje. E são tempos ainda de espera, que a gente ainda sonha em viver outras coisas em Deus. Mas esse tempo, a gente não fica angustiado, porque eu sei, se eu estou no centro da vontade de Deus, e se aquilo ainda não aconteceu, se eu continuarei perseverando e crendo que o Senhor é Deus na minha vida. E quando acontece, eu tenho certeza, foi no momento certo e na hora certa de Deus para a minha vida. Amém? Seja um levantar, um reconhecimento, né? Seja uma promoção, seja uma bênção que Deus te deu. Quando você recebe, olhando para trás, você vai entender, foi no momento certo. Amém? Glória a Deus. E nesse caminho de fazer a vontade de Deus, sempre vai ter pessoas na nossa vida que ou vão nos ajudar a fazer a vontade de Deus, ou vão nos atrapalhar a fazer a vontade de Deus. E pasmem, gente, quem é que estava ajudando a Jesus a fazer a vontade de Deus? Judas, ele estava sendo amigo de Deus em cooperar para que Jesus fizesse a vontade de Deus na vida dele. Que a gente pensa que Judas é aquele, né, que está ali, que está nos traindo, que está nos machucando. Não, ele é o cão, é o diabo que está me atrapalhando a ter paz. Mas às vezes é essa pessoa que está nos ajudando a fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus não tem a ver conosco, mas tem a vontade de Deus tem a ver com Ele seja glorificado. Amém? Sei que você já ouviu muitas vezes essa frase, que o deserto não glorifica a Deus, mas a atitude no deserto glorifica a Deus. E às vezes esse momento que você está passando de dificuldade, a sua atitude, muitas pessoas estão vendo. E muitas pessoas vão se espelhar, e muitas pessoas vão ver, sabe, quão maravilhoso é estar em Deus. Porque mesmo na dificuldade, Deus está com você. Amém? Agora, diferente de Pedro, que estava falando, não, peraí, Jesus, o Senhor não vai morrer numa cruz, não. Não, você não vai morrer na cruz. Eu vou te ajudar aqui. E o que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, Satanás. Tudo que nos faz fugir da cruz é Satanás. Mas aquilo que nos leva a morrer por Ele, provavelmente, certamente, é Deus na nossa vida. Amém? Morrer por Ele, onde nós aprendamos, até que chega um momento onde todos nós entendamos, como nós falamos, compreender a vontade de Deus. A palavra compreender é que essa vontade se torne a nossa, ao ponto que isso seja parte de nós. E a gente precisa chegar nesse lugar, amém? Que a vontade de Deus é a nossa vontade, e a nossa vontade é a vontade de Deus, amém? Lucas 9:23 fala, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Talvez alguns pensam, nossa, tomar cruz, igreja, evangelho é muito não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A gente se foca nisso. Que tal você focar em tantas coisas que você pode com Deus? É diferente, porque quando nós estamos com Deus, a gente pode tanta coisa, a gente vive tanta coisa em Deus, quando nós estamos em obediência a Ele. 1 Tessalonicenses 4:3, nós já falamos aqui, que a vontade de Deus é a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós possui o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Em Romanos 12:2 também que fala que não vos conformeis com esse mundo, mas procurai, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é tudo isso, irmãos. E ainda assim, nós estamos ainda divididos. Nós precisamos então hoje tomar uma decisão de entrar nesse lugar de paz, onde talvez pode envolver espera, mas que é o melhor lugar que eu e você podemos estar, é estar na vontade de Deus,
É um lugar onde nós estamos falando: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor vem e fala e nós obedecemos. É um passo de cada vez. Repita assim comigo: é um passo de cada vez. Mais uma vez, é um passo de cada vez. Ok, obedece esse passo que Deus está falando. Hoje é o dia para você fazer isso. Amanhã é um outro passo. E assim a cada dia, a cada passo, Deus vai formando Cristo em nós. Tem uma frase que eu li que chama assim, que estava escrita assim: se Deus nos ensina claramente sua vontade, a vida não deve ser como uma loteria. Se Deus nos ensina claramente a sua vontade, a vida não deve ser como uma loteria. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar a sorte. Não, Deus, Ele tem uma vontade. E sabe, essa semana me deu uma vontade de ler algumas biografias, né, sobre alguns mártires, de algumas pessoas que fizeram essa oração ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E eles foram obedientes ao ponto de morrer para Cristo, ao ponto de sofrer o dano por amor a Cristo. E aquilo me constrange. Aquilo cada vez me coloca lá no pó, me humilha, falando que tipo de evangelho, que tipo de cristão nós estamos sendo. Por isso que Paulo foi o que ele foi. A primeira oração que ele faz é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? As nossas primeiras orações muitas vezes é: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Parece uma criança, como um bebê: eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. E tem até uma outra frase que o pessoal fala: e eu decreto, e decreto, e decreto. É um monte de decreto, sabe? E nós precisamos, sabe, como Paulo, fazer essa oração: o que queres que eu faça? E para cada um é uma direção específica. Para cada um tem uma realidade, tem uma vivência. Talvez você já tenha ouvido Deus falando o que Ele quer que você faça. Talvez Deus te lembra hoje novamente. Sabe, Deus, Ele tem uma vontade para a nossa vida, que deve ser obedecida. Queira a nossa carne obedecer ou não, queira ser bom ou não para a nossa carne, mas há uma vontade sobre nós. E eu estava vendo aqui de um homem, de um chinês, que ele chama Xu Yonggai. Ele viveu ali na época de 1995 até a atual. Foi de um médico, ele foi um médico experiente, ele estava acostumado em lugares limpos, desinfetados, e ele foi preso pela China comunista, porque ele, com seu conhecimento, com sua cultura, com sua inteligência, ele queria ajudar a legalizar as igrejas nos lares. Então ele estava se esforçando para isso, para legalizar, para ter um andamento melhor e lutar por isso, pelas igrejas nos lares. Então ele foi descoberto, então ele foi preso por um crime de fazer um culto no lar. E lá então ele foi preso e ele ficou durante 2 anos, né? A história vai dizer que ele ficou numa cela que não tinha banheiro. Durante 2 anos, numa cela que não tinha banheiro. E nessa cela tinha um cano no canto, né, dessa cela, e ali saía um pouco de água. E a água era suja. E com essa água ele se limpava, com essa água ele fazia as suas higienes pessoais. Então ele viveu durante 2 anos nesse lugar. Para alguém que era um médico, que vivia em lugares limpos, ele passou 2 anos nesse lugar. E nesse lugar, ele passou a maior parte do tempo orando, meditando e fazendo essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui? E ali foi quando Deus, Ele começou a trazer muitas palavras para ele. E a história fala que ele pega um sabão, não sei como é que era isso, e começou a escrever nas paredes, né, para que ele não pudesse esquecer, né, nas paredes daquela cela com um sabão, né, tudo aquilo que ele estava recebendo da parte de Deus. Depois aquilo virou um livro, né? Eu não sei onde tem esse livro, mas é a biografia que fala isso. Virou um livro que conta toda essa história, de tudo aquilo que Deus liberou. E nessa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele entendeu
que o papel dele nesses 2 anos ali, essa cela onde ele estava, era onde se passava os prisioneiros que estavam sentenciados à morte. Então ele entendeu que o papel dele ali era crucial, porque aquelas pessoas que estavam sentenciadas à morte, eles estavam, diz a biografia, dizer que eles estavam muito abertos para o Evangelho, e ele conseguiu muitas vidas, sabe, ali para Jesus, porque só tinha um caminho para eles, era a morte, e eles entenderam, sabe, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que há uma esperança, que há um perdão, né, que há realmente uma eternidade para a vida deles. Então, a vontade de Deus para esse médico foi passar para esse lugar. Por isso que a gente precisa parar de romantizar um pouco o Evangelho e pensar que é tudo bonito, porque às vezes a vontade de Deus para esse médico foi ser levado para uma cela, mas nesse lugar, sabe, Deus sustentou a vida dele. E ele diz aqui uma frase: minhas condições de vida eram repugnantes, mas depois de 4 meses, o Senhor me ajudou a acostumar. Só consegui suportar meus anos na prisão, porque Jesus estava ao meu lado. Ele desceu do céu e ficou preso comigo. Assim minha cela se tornou um palácio. Alguém que está ali falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você pode estar numa prisão, numa cela, e essa cela se tornar num palácio, porque Jesus está com você. Então a pergunta é: Senhor, o que queres que eu faça? Tem uma outra mulher lá no Líbano, no ano de 1980, uma mulher que chama Marie Kouri. Não sei se você já ouviu falar. É uma jovem de 17 anos que, no momento da vida dela, muçulmanos fanáticos, invadiram a vila que ela morava e rendeu a todos que estavam ali, e dentre eles toda a sua casa, dentre eles seus pais, que ficaram ali de joelhos e forçados a negar sua fé a Jesus. E esses pais, eles não negaram a sua fé, e na frente dessa jovem de 17 anos, esses pais levaram um tiro na nuca, os dois, e os dois logo morreram na sua frente. E depois chegou a vez dessa jovem, e ela foi colocada também de joelhos, e falando: nega a sua fé, e você vive, ou você vai seguir como seus pais. E ela falou: eu não vou negar a fé. E esses muçulmanos pegaram também e atiraram na nuca dela, e ela cai prostrado ali no chão. Passou algumas horas, diz que a Cruz Vermelha, ela entra naquela vila e ela encontra essa jovem ainda viva, prostrada lá no chão, com braços estendidos e imóveis. E ela foi então resgatada. E ali ela voltou à vida, só que ela ficou paraplégica pelo tiro que ela levou na nuca. E ela ficou um tempo em uma pequena depressão, falando: Senhor, por que tudo isso? Mas ela também faz essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor falou para ela: salve os muçulmanos. Salve os muçulmanos. E diz a história que essa jovem, então, baseado nessa revelação, ela entendeu que a vida dela, ela seria integralmente direcionada à oração e salvação de muçulmanos, aqueles que mataram seus pais e quase a matou. E diz a história que muitos, pela pregação e intensa oração em favor deles, Deus usou a vida dela para salvar muitos muçulmanos. Mesmo deficiente, ela cumpriu o seu chamado. A gente poderia falar outras histórias. Tem uma outra história aqui de David Livingstone, também na África. Também ele era um médico, missionário, pregador, e ele também ouviu de Deus uma direção, que era para ir para a África, pregar o Evangelho, fazer trabalhos naquele lugar. E alguns até falam: nossa, eu não iria para a África. Senhor, me envia, Senhor, eis-me aqui. E alguns, às vezes, um tom de brincadeira: menos para a África, sabe?
E ali ele foi então fazer missões lá. Em 10 anos, ele apenas consegue uma conversão, mas ele sempre viveu ali: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ali, depois que ele vem a falecer, alguns outros missionários visitam aquela vila e vão evangelizar, vão falar de Jesus, e logo os nativos falam: não, a gente conhece a Jesus, a gente conhece a Jesus. E os missionários perguntaram: mas como que isso aconteceu? Quem lhes falou de Jesus? E os líderes da aldeia responderam: ninguém nos falou de Cristo, Ele mesmo ficou aqui conosco há alguns dias. Os nativos, na verdade, confundiram esse próprio David com o próprio Jesus. Foi alguém que estava ali para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é manifestar Jesus na terra. É que o reino dos céus, que venha o teu reino na terra, e seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Amém? Para não se prolongar, eu queria fechar com essa pergunta novamente: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para alguns talvez é caminho de sofrimento, para alguns é caminho de renúncia, mas é o melhor lugar que eu e você podemos estar. Amém? Eu separei 2 canções para a gente tirar um tempo de oração ali atrás. Obrigado, Nicolas. Tá? E eu queria que você pudesse se colocar em pé, você que pode. Então a nossa pergunta não é exigir de Deus hoje, não é pedir alguma coisa, mas vamos exercitar esse coração inclinado em obedecer à vontade dEle. Amém? Fecha seus olhos então. Eu queria que você meditasse em tudo isso que foi liberado. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, se você quiser se ajoelhar aí onde você está. Mas eu queria que todos nós pudéssemos hoje sondar o nosso coração. Com meu coração te adorar. Sonda o nosso coração, Senhor. Tudo que há em mim Sonda o nosso coração, Senhor. te dá louvor. Nós queremos estar nesse lugar, como essa canção diz. Só te adoro, meu Senhor. É um lugar de paz, satisfação. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Lugar que Sempre que eu uma cela se torna um palácio. cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Esse lugar que traumas do passado não influenciam o nosso presente. Onde o chamado do Senhor é maior do que eu mesmo. Tudo que há em mim Onde te dá o meu prazer seja a tua lei, sorte. em te obedecer, Adoro, meu Senhor. em ser guiado pelo Santo Espírito, não naquilo que eu quero, Toma meu coração, mas naquilo que o Senhor quer para a minha vida. toda a minha alma. Senhor, então eu oro, vem sobre cada coração, Vivo só acessa o mais íntimo de cada coração, sempre que eu respirar. vê se há em nós algum caminho mau, Vez que eu acordar, e nos constranja com teu amor, em mim, nos constranja coração, com essas referências que temos. minha alma. Eu vivo só Que eu quero te obedecer, sempre que eu respirar. eu quero te obedecer. Cada vez que eu acordar,
E esse lugar é um lugar de satisfação, de paz. É um lugar onde temos uma certeza que Deus está conosco. Um lugar de obediência. Domingo passado foi falado sobre totalidade. Deus quer totalidade. Então, Senhor, nós entregamos o nosso coração. Ajuda-nos a ter, Senhor, uma verdadeira fé. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um verdadeiro estilo de vida que te agrade. Ajuda-nos a ser um cristão verdadeiro. Não religioso, mas um cristão verdadeiro. Se tiver alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus e queira vir aqui à frente, vem aqui também. Você tem algum pedido de oração específico também? Alguma dificuldade em obedecer a Deus? Pode vir aqui à frente também. Se você simplesmente quer vir aqui à frente para falar: Senhor, estou aqui ofertando a minha vida no teu altar. Eis-me aqui. Vamos fazer isso. Vamos nos render a Ele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas a nossa oração, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? Se o Senhor ainda não disse nenhuma direção, não tome nenhuma decisão. Mas se o Senhor já está falando, vamos obedecer esse passo. Vamos obedecer esse passo. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Deixa Ele te tomar pela mão. Deixa Ele te tomar pela mão. E você vai poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois Tu estás comigo. Pois Tu estás comigo. Pois Tu estás comigo. Ele estará com você, se você estiver com Ele, na vontade dEle. Irmãos, é um passo de cada vez. Hoje dê um passo que você precisa dar. É um passo de cada vez o que o Senhor te pede hoje. O passo que você der hoje, o Senhor concederá força, o Senhor concederá sabedoria, o Senhor concederá olhos abertos para contemplar os outros passos. Oh Deus, a Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Nós não nos cansamos e nós vamos dizer sempre: a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Venha o Teu reino, venha Teu reino sobre a minha vida, venha o Teu reino sobre a minha casa, venha o Teu reino sobre meus filhos, venha Teu reino, não o império de homens, mas o Teu reino,
Venha, venha, venha o teu reino. Venha teu reino sobre cada lar, sobre cada vida. Venha teu reino sobre o meu casamento. Venha teu reino no meu trabalho. Venha teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Senhor, eu oro para que o Senhor conceda forças para aqueles que precisam obedecer a tua voz. Espírito Santo, mostra como o Senhor mostrou para Ezequiel. Tem jeito, tu sabes, Senhor, esse vale de ossos secos pode novamente reviver. Então Deus, Ele começa a guiar Ezequiel falando, então profetiza sobre este vale, então começa a chamar a existência. Em nome de Jesus, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Declaramos vida àquilo que está morto. Deus é amor. O Jesus que nós servimos é um Jesus que venceu a morte. É um Jesus que venceu a morte, que nada nem a morte pôde o deter. Jesus, eis-me aqui. Oh, se renda. E a paz que excede todo entendimento repousará sobre nós. Senhor, vem com portas abertas. Quando este homem e esta mulher tomam um posicionamento em fazer a tua vontade. E Senhor, por mais que essa decisão em te obedecer nos leve à prisão, nos leve às celas escuras, em celas sujas, o Senhor estará com você. O Senhor estará com você. E nesse lugar Deus irá revelar muitos segredos. Você terá experiências pessoais com esse Deus vivo que nós servimos. Não queira comprar um bilhete. Deixa Deus te guiar. Não queira comprar o bilhete. Permita Deus te enviar. Permita Deus te conduzir. Permita Deus te conduzir. Oh, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Guia-nos. Guia-nos. Se for para um vale de ossos secos, nós iremos profetizar. Se for para a cruz, nós iremos ressuscitar. Se for para se humilhar, o Senhor exaltará. Se for para perder, o Senhor proverá. Oh Deus, sim Senhor, sim Senhor.